Fala rapaziada, beleza? Bom, vou gravar um videozinho aqui pra vocês, né? Uma aula para passar aí um assunto que eu decidi abordar, porque eu vi que é meio que uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de engrenar no mercado, né? De aprender realmente. E nessa aula, como o título já diz aí, eu quero passar para vocês que a leitura gráfica ela se baseia em uma coisa, a principal coisa que você precisa aprender para saber ler um gráfico, para poder interpretar bem o gráfico, e depois eu vou comentar um pouco sobre as operações dadas no dia de hoje, né? Se você não me segue lá no Instagram, o link está aí na descrição. Eu posto bastante coisa lá, operações minhas, às vezes que eu estou posicionado, então é bem interessante. Então vamos lá, eu vejo que muita gente complica demais o mercado financeiro, e muitos aqui já sabem, eu simplifico bastante, eu não uso linhas de tendência, eu não uso short, eu não uso quase nada dessas coisas. E nessa aula aqui, eu quero passar para vocês algo que eu acho que é o fundamental e que, se você entender dentro do mercado, você começa a ganhar dinheiro. No que se resume, cara? No que, assim, vai se resumir o mercado? Estrutura, tá? O que é estrutura? Tendência de alta, tendência de baixa. Na verdade, a gente pode dizer topos e fundos, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. Quando você entende a estrutura de um gráfico, você praticamente virou o jogo. Aí você começa a unir com outras coisas, mas a principal coisa, cara, é você entender estrutura, topo e fundo. Uma coisa básica de mercado que você tem que saber, né? Vamos aqui para o gráfico agora, e poucas pessoas sabem, é sobre a teoria de Dow. O que é a teoria de Dow? Resumindo, ele fala que o preço se movimenta em ondas, ou seja, ondas ascendentes, topos e fundos ascendentes, ou então ondas descendentes, que seria topos e fundos mais baixo do que os topos e fundos anteriores. Quando você começa a entender esse padrão aqui, a coisa fica mais fácil. Por quê? O problema hoje que eu vejo, das pessoas às vezes o trade contra a tendência, Isso se dá muito. Normalmente, o que a pessoa faz? Ela opera trade contra a tendência, aí ela erra muito o trade, porque ela fica tentando adivinhar onde vai ser ali o topo ou o fundo de uma tendência de alta. No caso, ela tenta adivinhar o topo, e na de baixo ela tenta adivinhar o fundo, e quando ela acerta, normalmente ela zera cedo. E hoje eu trabalho tanto a favor quanto contra a tendência, depende da forma que o mercado me dá o sinal. Por que eu estou falando que você tem que entender estruturas? Quando você começa a entender estruturas e ver para onde o mercado está indo, fica muito mais fácil da gente pegar. Lembra daquela regrinha simples que todo mundo aprendeu no início lá, quando estava começando a aprender mercado financeiro, que é toda resistência rompida vira o que? Suporte. Todo suporte rompido vira o que? Resistência. Regra básica, básico, mas isso se repete constantemente. Por isso que hoje eu não utilizo linhas de tendência, short, porque quando você se resume a aprender pontos de parada, eu costumo chamar isso como ponto de parada, suporte e resistência, como a gente usualmente conhece. Tem um alarme aqui do lado, pessoal. Não esquenta não, deixa eu tentar fechar a janela aqui. Então, pessoal, quando você foca em aprender as estruturas do preço, fica tudo mais simples para você. Se tratando de um mercado, aqui índice futuro, as coisas ficam um pouco mais complexas, Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele é um gráfico muito errático, por assim dizer. Ele dá muito falsos sinais e você precisa ter essa sacada para você não cair nas armadilhas do mercado. E aí é quando eu falo, quando você entende as estruturas, fica muito mais fácil. O índice, ele costuma muito falhar movimentos. Por exemplo, ele faz um movimento de alta aqui. O mercado vem para romper o topo anterior, simplesmente ele volta, vem para perder o fundo anterior aqui, ele volta, e a pessoa às vezes acha, rompeu aqui o topo, o mercado vai subir. Perdeu aqui o fundo, o mercado vai cair, mas muitas vezes ele não faz isso, e eu percebo isso muitas vezes. Vamos pegar aqui, pega esse dia aqui, a gente tinha a máxima do dia, o mercado veio para romper a máxima, negou, depois o mercado veio para romper a mínima, fechou candles abaixo, depois voltou para cima de novo. O que você tem que passar a aguardar no gráfico, Você quer operar numa tendência de alta? Qual que é a minha dica que eu dou para vocês?
nunca compra caro, tá? Nunca compre caro. O que é comprar caro? O mercado estava aqui, aí o mercado fez um movimento de alta, ele estava, vamos pôr aqui, ó, R$10. Depois eu vou mostrar exemplos gráficos. R$10. E aí o mercado ele veio para R$15, por exemplo. Se você não comprou a 10, por exemplo, faz muito sentido você comprar a 15? Não faz muito sentido. Então o que é normal e o que é interessante que o preço faça? O preço faça um recuo, né, para depois ele fazer isso. E aqui se repete. Aqui foi para 13, ele está 18. O que eu tenho que fazer? Ele fazer um recuo, né, para voltar a subir. Isso é uma estrutura, então você vai procurar comprar o mais barato possível. Só que muitas vezes o mercado ele simplesmente não respeita a estrutura, né? Então a base do mercado financeiro está em estrutura, topos e fundos, mas você precisa ver se o mercado vai chegar naquela região e aí ele vai segurar, né? Se vocês assistirem a minha aula passada, eu falo muito sobre absorção. Vai lá que você vai entender. Normalmente nessas regiões há uma absorção muito grande, impulsão de preço, né? Se você não está entendendo, é só assistir a última aula que você vai entender. Então o que acontece? Quando você identifica uma tendência de alta, a minha dica, foque em operar na ponta da compra, mas aqui eu vou passar uma dica importante para você. Você pode sim operar na contratendência, mas a minha dica, cara, é uma dica de ouro e isso eu passo para os meus alunos. Não pegue o primeiro teste, tá? Não pegue o primeiro teste do movimento. Tipo, você tem, suponhamos que você tem uma resistência aqui, você fala, cara, essa resistência aqui ela é muito forte. E aí o mercado bate lá e aí você fala, cara, vou vender aqui. Há uma enorme possibilidade, né, de você estar alimentando um novo movimento de alta. Aquela parada ali muitas vezes é para atrair pessoa física mesmo para a bolsa, para ela dar mais uma porrada. Se a gente for marcar aqui no gráfico, todas as vezes em uma tendência forte que o mercado bate um ponto e ele recua, normalmente ele volta a subir. Se a gente pega aqui, ó, ele bateu, deu um respirinho, voltou. A gente pega aqui, ele bateu, deu um respirinho e voltou. Ó, respira e volta, ou seja, e aí há um problema maior ainda, né, nesse sentido aqui, porque muitas vezes a pessoa ela pode até fazer a venda no topo, mas a pessoa quer conduzir, tipo assim, ela quer pegar todo o movimento de reversão do mercado. E aí é o que eu vou falar com vocês agora, ela só está pegando uma onda de correção. E aí muitas vezes ela já teria que ter saído do alvo dela e ela não sai, né? Então a minha dica para você, nunca pegue o movimento, por exemplo, o preço está assim, ó, ele testou uma resistência. Eu te indicaria não fazer nada aqui, por mais que ele tá deixando padrões bonitos, né? Padrões ali que você fala, nossa, tá deixando uns candles muito bonitos. Eu não te indico você fazer nesse primeiro momento, porque você pode estar alimentando o mercado em subir mais. A minha dica, agora observa isso no gráfico, eu vou mostrar muitos exemplos para vocês. É vocês esperarem o mercado fazer o recuo e vir tentar romper de novo. Porque nesse momento, se o mercado realmente não tiver mais fôlego para subir, ele vai se entregar e o mercado vai cair. Isso é uma coisa que eu falo só para os meus alunos e eu estou passando aqui. Se você começar a colocar isso em prática, isso vai mudar a sua forma de ler o gráfico. Vamos pegar esse movimento de baixa aqui, ó. O mercado estava caindo. Aí vamos pôr todo ponto de suporte, o cara quer comprar. O mercado só dá um respiro, fura. Ó, respiro, fura. Ó, pode ver que em nenhum momento o mercado parou de renovar a mínima. Ou seja, numa tendência de baixa, a teoria de Dow fala que uma tendência de baixa ela é constituída por topos e fundos descendentes. O que isso quer dizer? A cada novo movimento, o preço vai renovando mínimas. Então, se ele fez esse movimento, o próximo movimento tem que renovar esse fundo. Ó. O próximo tem que renovar. E aqui, se você parar para ver, o mercado veio, fez o pullback. Na hora que o preço veio romper de novo, ó, você observa que ele não conseguiu renovar essa mínima. Aí você pode me falar, pô, Arthur, mas ele deixou pavio. Outra dica para você. Foque sempre no corpo, abertura e fechamento. Tá? Não adianta, por exemplo, você ter um movimento aqui. Você tem um fundo, aí depois você tem um candle aqui desse estilo assim, ó. Isso aqui, cara, não é uma renovação de mínima. O preço não fez um fundo mais baixo, ele tentou. Isso mostra que ele tentou. Mas dependendo do candle que deixa, se for um candle de absorção, um candle de impulsão, volta na aula anterior que você vai entender melhor. Você já sabe que, cara,
a ponta compradora nesse caso aqui foi muito forte, eles não se interessaram e eles não permitiram que o mercado renovasse mínimo. E aí você pode ver que ele bateu aqui, segurou e deu uma puxada aí bem maior do que ele vinha fazendo nessas pernas aqui. Porque essas pernas aqui até então, elas eram pernas de correção, né? Na tendência de alta e na tendência de baixa, a gente sempre vai ter uma perna que a gente chama de perna da expansão e a gente vai ter uma perna que a gente chama de perna da correção, ó. O preço impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. E na maioria das vezes, quando você quer pegar esse movimento aqui, esse movimento ele tende a ser curto, né? E às vezes o seu alvo fica grande demais. Primeiro, que eu acho, tô passando a minha opinião. Primeiro, que é muito perigoso, porque você está adivinhando o topo, né? E segundo, porque você está pegando um movimento muito forte. Você não sabe qual a força desse movimento. Por mais que ele esteja deixando padrões, se a tendência for forte, o preço vai continuar andando, né? Vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Uma tendência de alta. Observa que a todo momento que o mercado ia, ele renovava máximas, ó. Ele veio, renovou máxima, ó, fechando acima, pullback, fechando acima, pullback, foi, pullback. Imagina que em todos esses pontos aqui, a pessoa tivesse cogitado uma venda, por exemplo, com um alvo grande. Eu não vou falar para você, nem para você entrar com um alvo pequeno, porque não compensa. É um esforço que você dedica numa operação, um trade contra tendência nesse sentido aqui. Ele é um trade que muitas vezes ele é sofrido. O mercado demora muito para te dar pouca coisa. E quando você pega a onda de impulsão, ou então quando você pega o movimento esgotado, que é no segundo teste, muitas vezes, cara, o movimento ele é rápido, ele é explosivo. E hoje eu peguei uma operação assim, ontem e hoje, na verdade, no mini dólar, eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, olha como o mercado vem, renova a máxima, aí vocês veem que o mercado começa a não conseguir renovar a máxima mais aqui, ó. Observa o fechamento dos candles. Olha nessa região como o mercado não consegue mais. E aí o mercado vem, já estava no final, né? Mas ele dá uma queda muito maior do que as quedas que ele estava dando aqui, ó. 250, 380, essa aqui, 300 e essa aqui, ó, desde lá do topo, ó, 400 pontos, né? Ou seja, um movimento muito mais extenso, tá? Então, quando você começa a entender a estrutura do mercado, as coisas ficam mais fáceis, né? Não só de mini índice. Tem gente que me pergunta: o seu operacional ele funciona só no mini índice, só no mini dólar? Pessoal, eu não tenho tipo assim um setup, eu opero leitura, eu entendo o que o mercado está fazendo e eu reajo a ele, né? Vamos pegar um gráfico de uma ação, vou mostrar para vocês uma ação que eu estou comprado hoje, né? Comprei hoje. Não é call, não é recomendação nem nada, é uma ação que eu vi que deu um sinal e eu estou posicionado no papel. Se andar, ótimo, se não andar, meu stop tá lá, que é Ciel, tá? Pessoal, não vou mostrar aqui, porque vai mostrar minha posição ali, né? Vai que dê algum problema, mas eu tô posicionado em Ciel. Depois, quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp, né? Eu não quero ter problema aqui, já vi que tem algumas pessoas maldosas aí que quer prejudicar, né? Então, por eu estar posicionado ainda no papel, não vou mostrar aqui, certo? Mas é uma compra que eu fiz. Se vocês olharem no gráfico ali, se vocês me acompanhar mais sempre, vocês vão entender o motivo que eu fiz essa operação, mas eu não vou mostrar porque ela ainda está aberta, né? E de acordo com a CVM, a gente não pode mostrar nada aqui, né, que esteja ainda rolando, operação aberta e tudo mais. Então, por esse motivo, não vou mostrar. Mas vamos pegar um gráfico aleatório aqui, sei lá. Vou mostrar para vocês um gráfico que um aluno meu me falou que está posicionado, tá? IRBR3. Bom, ele me falou, olha como funciona, a leitura ela funciona em tudo, né? Olha a leitura que esse aluno meu fez. Ele visualizou que o mercado ele estava começando a mudar a estrutura dele. Observa como o mercado vinha. Tendência de baixa, ó, topos e fundos descendentes. Num dado momento o mercado ele vem, ó, olha a importância, olha a maldade que às vezes o mercado faz. O mercado vem, faz um fundo, faz um topo mais alto, faz um fundo mais alto. Aí o cara fala, pô, agora o mercado vai explodir, mas o mercado não confirma. Pessoal, esperem sempre por confirmação. Se você quer ver se a tendência ela vai reverter, o Dow fala que uma tendência ela é válida até ser revertida. Então o mercado segue fazendo topos e fundos descendentes. Então para ele inverter, ele vai ter que começar a romper topos e fazer topos e fundos ascendentes. Isso aconteceu aqui? Houve esse rompimento? Não, não houve. Beleza, o mercado ainda continua em tendência de baixo.
ó, fazendo topos e fundos descendentes. Mas olha aqui nesse momento o que ele começa a fazer. Fundo, topo. Fundo mais alto, rompeu o topo. Topo, fundo, rompeu o topo. Ele esperou o que aqui? Mercado ficar mais barato. Ele fez uma compra nessas regiões aqui, ó. Certo? Mercado fez um pullback, ele fez uma tomada de posição aqui e o trade está rolando. Deve estar no 0 a 0 agora. Mas o que eu quero passar para vocês, lembra no início que eu falei, não compre caro. Entenda a estrutura, olha como ele visualizou a inversão. Graficamente falando, a gente percebe que no gráfico diário o mercado começa a entrar numa tendência de alta, porque ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. E aí eu preciso vir aqui, né, e ficar fazendo isso aqui. Pega uma linha de tendência aqui, traça aí, né? Ou então, marca um canal de alta aqui. Cara, sinceramente, para mim, isso só, tipo assim, acrescenta muita coisa que não é necessário, entende? Vamos pegar um outro gráfico, sei lá, uma Vale. Vamos ver uma Vale da vida, deu uma puxada muito forte. Mas vamos lá, olha a importância das estruturas. Não compre Vale enquanto Vale estava fazendo, ó, topos e fundos descendentes. Olha como o movimento estava perigoso. Você quer comprar repique? É muito perigoso, cara, comprar nesses momentos aqui, ó, pegar esses repiques. Na minha opinião, cara, na minha opinião isso é muito perigoso, né? E olha, quando o mercado ele começa a fazer, ó, topos e fundos ascendentes, ó, topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Olha como fica mais tranquilo. E sabe o que é o problema das pessoas? Às vezes na cabeça dela ela fica pensando, pô, eu vou perder esse movimento de alta. Imagina aqui, ó. Aí o cara fala, caramba, eu não comprei lá embaixo. Aí ele olha aqui, ele fala, já perdi o bonde. E olha quanto o papel sobe ainda, depois dele te mostrar. Pessoal, o mercado se resume a estruturas. Estrutura de alta e estrutura de baixa. Mais especificamente falando agora do nosso índice, que é o que a maioria opera, você só tem que ficar atento nesse mercado aqui com a falha de estrutura. Muitas vezes o mercado ele ameaça fazer uma estrutura de alta, né? Isso é uma coisa que, querendo ou não, é no dia a dia que você vai vendo o mercado fazendo isso, né? Lá na minha sala a gente vê frequentemente. Então, tipo, o mercado faz que vai subir, só que ele não confirma essa estrutura. Ele não vem aqui, respeita para fazer um fundo mais alto, né? Ele simplesmente faz isso aqui, ó. Ou muitas vezes ele é mais maldoso ainda. Ele faz que vai fazer um fundo mais alto, e aí a pessoa ela já acha que o mercado vai subir, e aí o mercado vem e simplesmente faz isso aqui, ó. Não rompe o topo anterior e volta. Dias complexos, isso acontece muito. Dias complexos. Ó, o mercado vem, rompe fundo aqui, ele volta para fazer o pullback, não respeita, ó. Volta para cima, aí ele arma esse topo aqui, aí o mercado volta para dentro, ele não segue uma estrutura. Mas se você começa a entender a estrutura e aguardar a confirmação, uma das confirmações que eu uso tá na aula de ontem, então, cara, eu não preciso ficar falando de novo, né, pro vídeo não ficar muito grande. Então assista a aula de ontem, não, a última aula que eu postei aqui falando sobre Candle a Candle, né? Então, pessoal, agora eu vou mostrar a operação que eu fiz no mini dólar, tá? E no mini índice. Vamos no mini índice aqui, tá? Que já estou no gráfico, deixa eu limpar. Bom, vamos lá. O mercado ele se inicia aqui, ele faz esse movimento de alta, tá? Eu não fiz nada. O mercado vem para baixo de novo, segura na mínima do dia. Eu ainda não fiz nada. Aí o mercado vem, faz esse movimento de alta aqui, tá? Observa essa região de topo rompido ali para trás, região de suporte, né? Observa que essa região aqui é metade deste movimento, ó. Se o mercado ele estivesse numa estrutura baixista aqui, o que ele deveria fazer? Nessa hora que ele desceu, ele deveria ter vindo aqui, batido, segurado. Normalmente, cara, na maioria das vezes, tá? Vamos dizer 98% das vezes, o pullback ele se dá abaixo dos 50%. Então, quando o mercado ele começa a superar os 50%, eu já não sinto que aquela força, né, em questão, ela tá forte. Eu já sinto ela fraca, né? Então, eu percebi o mercado superando aqui, ó. Eu já vi que a pressão estava enfraquecendo. O que eu aguardei? Um retorno aqui para o mercado testar aquela região e me mostrar, porque ele poderia ter feito isso aqui, ó. Tem dias que o mercado tá bem estranho, aí ele rompe, depois ele volta. Então eu esperei o reteste na região, ele chegou na região aqui, começou a deixar padrões, né? E, cara, eu mandei para um tanto de aluno meu,
eu falei, presta atenção no índice que tá dando um sinal, né? E aí teve aluno que me mandou também, falando que tava pensando em entrar, né? A gente entrou, passamos um calor aqui, ó, eu entrei nesse ponto aqui, o mercado voltou, quase pegou no stop e depois veio, renovou máxima, né? Eu tive muitas pessoas que pegaram essa operação, porque eu identifiquei a estrutura, eu identifiquei qual era a estrutura do mercado e eu trabalhei a favor dela. Eu precisei de linha de tendência? Eu precisei de traçar short? Eu precisei de uma média móvel? Não precisei de nada disso. Outra operação muito simples que eu fiz, ó, dólar futuro. Essa operação, ela foi realizada nesse ponto aqui. Observem qual foi a leitura. A minha leitura, o mercado, ele estava aparentemente numa estrutura altista. Ó, topos, rompeu o topo, tá vendo? Aí ele veio, fez esse pullback. Só que tem um detalhe, pessoal. Todas as vezes que o mercado ele marca um topo e ele faz o pullback, eu já falei isso aqui, ele tem que renovar topo. Lembra da estrutura? Lembra lá da teoria de Dow? Ele está em movimento altista. Então toda hora ele tem que marcar um topo, fazer pullback e renovar topo. Aqui nesse ponto, a gente tinha uma região de quê? Resistência. Por quê? Era fundo do dia anterior, tá? Resistência básica. Básico. O que eu observei? Deixa eu limpar meu gráfico aqui para pôr o que eu estava observando no momento. Ó, eu comecei a observar a estrutura. O mercado veio e fez isso, aí ele fez esse topo. Aí o mercado veio, fez isso. Aí depois o mercado veio, fez esse movimento aqui. Eu já estava observando esse topo anterior aqui em questão. Esse topo aqui, ó. Por quê? Caramba, por que não quer dar? Ah, tá daqui. Eu já estava olhando esse movimento aqui em questão. Deixa eu tirar essa barra de estudos. Porque se o mercado observa esse pavio aqui, como o preço tenta romper o topo, para quê? Para continuar essa estrutura de alta e ele não consegue. Entra uma pressão vendedora grande aqui. Eu já estava atento numa possibilidade de quê? De fazer uma venda nessas regiões, né? Lembrando que eu estava com uma resistência aqui. Só que o que eu observei? O mercado ele fez essa máxima aqui e ele fez um pullback no próprio candle. Isso daqui é um topo, pessoal. O que é um topo? Muita gente não sabe, tá? Mas é máxima mais alta, máxima mais baixa. Isso é um topo, tá? Eu observei o pullback, depois eu observei que o mercado ele veio para tentar romper essa região e novamente não consegue. O preço começou a agarrar nessa região. Tipo, se fosse para o mercado continuar essa estrutura, ele deveria andar. Porque ele já fez o pullback, ele já reuniu forças, pessoas novas se interessaram na compra e por que não jogou o preço para cima, né? E aí o mercado veio, bateu aqui de novo, começou a segurar e aí eu peguei e fiz uma venda nesse ponto, tá? Só que o mercado foi um pouco maldoso. Por quê? Eu sempre realizo parcial, na maioria das vezes, quando ele anda uma vez o meu risco. Então ele andou uma vez o meu risco aqui, eu fiz parcial, né? E aí eu decidi tirar o risco dessa operação, né, para caso ele voltasse eu saísse com alguma coisa. E aí ele pegou e voltou aqui, me tirou no zero. Eu saí nessa operação aqui, ela deu, quer ver? Vamos ver o tamanho do stop. Foi o tamanho do stop aqui na ruptura, deu mais ou menos 7 pontos. E aí ele pegou e voltou e depois ele ainda andou, ó, mais de 15 pontos a partir do meu ponto de entrada. Então, quando você foca em aprender as estruturas, você sabe que uma tendência de alta, ela obrigatoriamente tem que ter topos e fundos ascendentes. Quando você vê o mercado não mais renovando máximas, cara, tem alguma coisa estranha aí e com certeza o mercado está se enfraquecendo. É a mesma coisa eu diria para uma tendência de baixa, tá? Se ele não renova mínima, alguma coisa está acontecendo. Bom, pessoal, já me extrapolei demais, tá até ficando de noite aqui. Desculpa aí a iluminação porque eu não liguei a luz, né? Tava no meio da aula aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você tem interesse aí de aprender a minha forma de operar, participar da minha mentoria individual comigo, meu curso, tem o link na descrição também para você falar comigo. Fechou? Espero de verdade que essa aula possa contribuir com você. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!